vocês depois querem ver esclarecido algumas questões relacionadas com o tema que vamos abordar hoje. Então, em primeiro lugar, antes de mais, vamos ver quais são as redes sociais, ou as principais redes sociais, e a sua utilização. Em primeiro lugar está, obviamente, o Facebook, que é a mãe de todas as redes sociais, é a principal rede social. No entanto, existem outras, como o caso do Twitter, que já tem mais de 300 milhões de utilizadores, que é muito utilizada principalmente nos Estados Unidos e outros países, embora em Portugal tenha menos expressão. O LinkedIn, que é uma rede social profissional muito interessante, que também já ultrapassou a marca dos 135 milhões, para fins profissionais, para networking, para grupos, mesmo para presenças de empresas também é muito importante. Portanto, é uma rede social mais específica. A Google+, enfim, apesar de já ter muitos utilizadores, até já existe informação que já terá ultrapassado bastante os 62 milhões, que terá ultrapassado os 100 milhões, se calhar muito à conta das contas Google que vamos criando. É uma rede social da Google que, na tentativa de tentar ganhar o seu espaço, talvez tenha vindo tarde demais, mas de qualquer modo as empresas devem criar conta no Google+, porque é a rede social do Google e, portanto, para poderem ter benefícios de otimização para os motores de pesquisa e também para, à medida que surgem redes sociais com algum peso, é uma boa prática criarmos conta e dedicarmos o tempo proporcional ao retorno que vamos tendo. Portanto, há que experimentar e ver o que é que acontece. Claramente que, na maioria dos casos, queremos a rede social onde estão mais pessoas. Em princípio, será isso o público-alvo que queremos para a nossa empresa. E, portanto, há que direcionar de acordo com a rede social. Depois, mais à frente, vamos ver outros sites de social media, portanto, que é mais do que redes sociais, e vamos ver melhor esse aspecto. Em Portugal, já somos 4,3 milhões, o que corresponde a 83% das pessoas que têm internet têm Facebook, portanto, que é a maioria. E já agora uma curiosidade, portanto, recentemente atingimos a marca de 7 mil milhões de pessoas no mundo, e destes 7 mil milhões, 30% têm internet. É um número interessante, mas, ou seja, há aqui muito potencial de crescimento pelo mundo fora. Ainda hoje também se falava na web uma notícia de que os chineses já correspondiam a uma boa parte de acesso à web e ainda pouca parte dos chineses é que têm acesso à internet. Portanto, há aqui muito potencial de crescimento por todo o mundo, não só na China, mas em muitos países e, portanto, convém estarmos atentos. Agora, gostaria-vos de falar que, apesar de ser muito importante o Facebook, e aliás é o tema deste webinar e de outras formações que vamos fazendo, apesar de ser essencial, a verdade é que a estratégia de marketing digital não deve estar centrada no Facebook, mas deve estar centrada no website e numa série de outros recursos e táticas e ferramentas digitais, e o Facebook pode ser então o principal canal, o braço direito, mas devemos pensar em outros aspectos de comunicação e de marketing. E por isso, nós vamos passar aqui um vídeo rapidamente, que aliás é um vídeo de uma apresentação nossa, também em Santa Maria da Feira, e vamos, em 3 minutos mais ou menos, vamos apresentar aqui porque é que o Facebook não deve ser a única preocupação, mas devemos centrar também no website. Portanto, vou reproduzir neste momento um vídeo que devem estar a ver desse lado, já neste momento, e que, portanto, podem acompanhar e assim podem me ver já quase ao vivo, já que estamos à distância, portanto também é uma forma de contornarmos esta nossa distância. Portanto, assistam a este vídeo que é bastante rápido, portanto são cerca de 4 minutos. Especialmente a nova versão que surgiu há poucos meses atrás, está muito poderosa, está muito integrada com redes sociais e, por exemplo, estou-me a lembrar, quando pedimos a alguém para pesquisar como se faz, mesmo os adolescentes ou mesmo crianças, elas não vão ao Google, vão ao YouTube. Escrevem YouTube e depois pesquisam alguma coisa que querem aprender a fazer. E por isso é muito importante estarmos nas principais redes, como se falou, o Scribe, o SlideShare, YouTube, Twitter, etc. Ou outras mais específicas, de acordo com o negócio, tentar perceber quais são e estar nelas todas. E depois investir tempo e recursos de acordo com aquilo que tiver mais rentabilidade ou que atinja mais objetivos.
No entanto, para a maioria dos casos, a presença online deve estar centrada no site. Porquê? Porque no site nós controlamos os dados e vamos controlar sempre os dados. No Facebook e outros social media não sabemos até que nível controlamos e não controlamos tudo e não sabemos o que é que vai acontecer. Por isso, é importante que a estratégia esteja centrada no site, para a maioria dos negócios, pelo menos. E também não esquecer o offline, o papel, também continua a ser importante, embora cada vez menos, ou a televisão, ou o rádio, etc., continua a ser importante, outros meios digitais. E o lema na internet, que a própria Google recomenda na publicidade, quem constrói sites, é testar, testar, testar. Não há nenhuma fórmula mágica, é testar, trabalhar e ir aprendendo com aquilo que vamos testando. Depois gostaria de vos trazer aqui esta última linha. Tem alguns sites que vocês conhecem, que todos têm uma coisa em comum. O que é? O que é que acham que tem tudo em comum? Rede social. Sim, mas já passaram. Só passaram. Exatamente, já passaram. Foi o que disseram muito bem. Foram tudo sites que estiveram na moda e que acabaram por desaparecer. Por exemplo, o IRC. Quem é que aqui utilizava o IRC? Aí tanta gente. IRC. Eu lembro-me, utilizei bastante no final dos anos 90 e era o Facebook da altura. Estávamos fim de semana inteirinhos. Era o único, eu faço-me sentir bem. Não era o único, pois não? Havia mais gente que estava fim de semana inteirinhos no IRC e que falávamos nas salas, marcava-se jantares. Por exemplo, nem havia sequer tanta parte offline como... Aliás, havia mais parte offline como agora. Marcávamos jantares, marcava-se encontros, era muito giro. Trocava-se fotos, trocava-se cheiros, conversava-se, era muito engraçado. Era o Facebook da altura. E foi durante muito tempo. O ICQ. Quem é que utilizou o ICQ? Que era aquela florzinha, não é? E aqueles sons muito engraçados, não era? O oh-oh, não é? Quando alguém queria falar connosco. Era fantástico. O MSN, toda a gente utilizava durante muitos anos. O Messenger era um meio de comunicação, até para trabalho. Utilizei muito para trabalho, transferir ficheiros. O que é que aconteceu ao MSN? Morreu, não é? Simplesmente foi ultrapassado. O Blogger foi uma grande tendência, cresceu muito, continua a ser importante ter um blog, mas essa tendência... O Fotoblog foi uma moda mais passageira. Houve muitas e vai continuar a existir. Não estou com isto a dizer que o Facebook é uma moda, mas terá um ciclo de vida como qualquer outro produto, como a Coca-Cola também tem um ciclo de vida. O que é importante é nós sabermos tirar partido, quando surgem as ferramentas, apostar nelas e tirar partido disso. E no momento certo, se surgirem outras ou se evoluir, vamos acompanhar. Portanto, é essa a nossa posição como empresários, não é? E trago-vos aqui este esquema, fiz há algum tempo, uma tentativa a tentar reunir todas as áreas de marketing digital e enquadrá-las com os 4 P's do marketing. E como veem, o Facebook Marketing é apenas um dos itens, um dos sub-itens de tudo o que se pode fazer em marketing digital, que são muitas coisas. Não têm que aplicar tudo aqui numa estratégia de marketing, mas se calhar aqui pelo menos uma dúzia de coisas que estão aqui é importante aplicar. A newsletter convém não esquecer, o SMS ou o tipo de comunicações. Tanto é que, por exemplo, a newsletter normalmente tem muito mais... O bouncing rate é muito inferior do que, por exemplo, o Facebook, ou seja, a taxa de abandono. Quer dizer que as pessoas, quando vão ao site através de newsletters, estão lá há mais tempo e compram mais. E isso é muito importante, ir medindo este tipo de dados. E por isso o Facebook é importante, tal como também todos os outros tipos de estratégias são importantes. Só o Facebook... Bem, com este vídeo quisemos apresentar a importância do Facebook, no entanto não deve ser a única estratégia. Tal como o exemplo também, como acabamos de ver, que se nós analisarmos nas estatísticas do Google, no Google Analytics, podemos chegar à conclusão que o bouncing rate, portanto, taxa de abandono de um site, pode ser superior no Facebook do que numa newsletter. Pode ser, não é necessariamente, mas em muitos casos que analisamos é. Tal como a taxa de permanência no site pode ser superior por newsletter ou por outra via. Tal como outros fatores e outras técnicas de marketing digital devem ser consideradas, o website pode e deve ser o centro de comunicação digital de uma empresa, sendo que pode ter o Facebook, pode ter o YouTube e outros social media que complementem, e isso é que é importante ter em consideração e não se centrar apenas no Facebook. Porque sabemos que há muitas empresas que hoje em dia nos pedem, querem uma página no Facebook e se calhar desinvestem em outros meios de comunicação, até nos offline, que são importantes. E, portanto, não se deve menosprezar. Até porque, como vimos, não estamos a dizer que o Facebook vai desaparecer, mas qualquer coisa na internet, qualquer produto, qualquer serviço, tem o seu ciclo de vida.
Tal como vimos aqui na última linha do slide, que vários serviços que pareciam que nunca iam desaparecer, desapareceram. Portanto, temos que aproveitar os canais e comunicar corretamente, e por isso é que estamos aqui a falar hoje, mas não nos prendermos necessariamente a um, não depender só de um canal, até porque, como vimos, esta grande mudança do timeline implica logo grandes mudanças na página também, na empresa a ajustar-se, e portanto não pode depender só de um canal de comunicação. E agora gostaríamos de referir porque é que o Facebook é um fenómeno. Existem muitas razões para o considerar. Alinhamos aqui algumas razões. Por exemplo, o número de utilizadores. Nunca nenhuma rede social conseguiu juntar tantos utilizadores a uma escala mundial, um fenómeno em quase todos os países. Um outro aspecto é o login universal. Eu não sei se vocês se lembram, mas há alguns anos atrás tentou-se criar um login universal, que era o OpenID. Porque, a uma dada altura, já não tínhamos paciência para nos registarmos em todos os sites. Mas só que esse OpenID nunca conseguiu ter muito sucesso. De repente, o Facebook assumiu-se como login universal e todos os sites têm, ou quase todos, a possibilidade de poderem registar e fazer login através do Facebook. Portanto, está bastante enraizado já em todos os websites. É um investimento de tempo e até financeiro que está implementado nos vários sites. Um outro aspecto que nunca aconteceu também é que as empresas, em vez de anunciarem em primeiro lugar o seu site, anunciam a sua página no Facebook. Nos outdoors, na televisão, na rádio, comunicação offline, websites, em todo lado, publicidade, o endereço do Facebook é o que vem em primeiro lugar. E isto é um fenómeno também que nunca aconteceu e que é muito importante. Deu origem a um livro e a um filme. Recomendo-vos que vejam o filme, mas antes disso leiam o livro. O livro chama-se O Efeito Facebook. Existe em português, existe em audiobook também. Recomendo que leiam o livro, é muito interessante, conta a história, cheio de sucessos e de fracassos também, como qualquer outra empresa ou qualquer outra história, e depois vão entender melhor o filme. Vale a pena assistir a esta história. É também uma rede social que vem verdadeiramente preparada para empresas, em aplicações, em APIs, no desenho das próprias páginas, nas funcionalidades. Está muito bem preparado. A publicidade é bastante segmentada. Aqui eu queria fazer uma ressalva que é importante fazer-se publicidade em outros meios, como o Google AdWords, não devem deixar de fazer. O budget que vão alocar a cada um do Facebook ou do Google, depois terá que se ver de acordo com vários critérios. Mas aqui a vantagem da publicidade no Facebook é que permite segmentar de uma maneira e a um nível que o Google não permite, ou o Google permite fazer a outros níveis e com outro tipo de segmentação, não tão detalhada como no Facebook. As duas são muito interessantes, mas no Facebook ganha em termos de possibilidade de segmentação que permite ir a limites muito interessantes. E recentemente a entrada na bolsa do Facebook foi a maior entrada na bolsa da história de empresas tecnológicas, muito maior do que na Google, e mesmo comparando com outras empresas, como bancos, etc., não esteve muito longe de valores. Portanto, estes argumentos, se é que vocês precisam ser convencidos, não é? Se calhar já estão mais convencidos, significa que temos aqui um fenómeno a sério de uma rede social e que, portanto, devemos investir em tempo e financeiramente e em todos os recursos que estiverem ao nosso alcance, devemos investir porque é um fenómeno muito importante, não é uma moda, é um fenómeno, as redes sociais vieram para ficar e, portanto, temos que as acompanhar para comunicar corretamente e a empresa poder ter uma boa presença. Em termos de potencial de marketing, portanto, temos públicos-alvo muito vastos, podemos segmentar não só em publicidade, mas também podem segmentar na própria página. Portanto, é uma funcionalidade que até nem é muito conhecida, mas na página podem segmentar por país, por localização de cidade e ou por idioma. Imaginem que tem uma página de uma empresa que tem várias filiais pelo país ou pelo mundo fora, podem lançar comunicações e campanhas específicas para uma determinada cidade. O que vai conseguir um engagement mais interessante porque está mais direcionada. Podem dizer, atenção, Santa Maria da Feira, vamos ter aí um webinar. Ou, atenção, Santa Maria da Feira, vamos ter aí um workshop presencial. E, portanto, quem nos está a receber Santa Maria da Feira, que vive nessa cidade, sabe que a comunicação está a ser segmentada e, portanto, estamos a comunicar melhor. É raro vermos isto em páginas, mas é uma funcionalidade que existe e não se paga e, portanto, deve ter a partir disso. Estatísticas são muito importantes. É uma das grandes vantagens da página, a utilização de estatísticas.
permite ajustar a estratégia no Facebook, online e até diria mais, a estratégia da própria empresa. Se tiver um volume grande de fãs, permite perceber informação que de outra forma é muito difícil. O próprio branding, também para a notoriedade da marca, não é? O relacionamento com os clientes, potenciais clientes e com a comunidade, que podemos também construir, e o Search Engine Optimization, ou seja, a otimização para motores de pesquisa, também é muito considerado pelo Facebook, mas também já agora aqui uma parte, muito também pelo Twitter e outras redes sociais, como o YouTube, etc. Mas a página é importante para SEO. Em relação à estratégia, se calhar vocês já perceberam que muitas vezes as empresas, mesmo grandes empresas, não têm grande estratégia, ou não têm mesmo estratégia. E fazer uma estratégia no Facebook não é uma tese de doutoramento ou não é um paper que tenha que ter dezenas de páginas. Pode ser um documento muito simples e que se pode fazer com muita facilidade. A complexidade vai depender do caso, mas lançamos aqui a proposta de 6 itens, podem ter atenção, que é pensar em primeiro lugar quais são os objetivos que querem para a vossa presença no Facebook. É ter muitos fãs? É ter muitas vendas? É a atenção, a notoriedade da marca ou outros objetivos, portanto, definam. Portanto, num documento, escrevam objetivos e à frente desse campo definem quais são os objetivos que querem. Por mais óbvios que pareçam, escrevam. E depois, de acordo com os objetivos, vão pensar na imagem, e até na imagem que já têm criada, não é? E na personalização para a página. Como é que a vão personalizar? Não só em aplicações, mas na capa, nos separadores, na imagem que vão colocar em destaque, na imagem que vão colocar em toda a largura e outro tipo de design que é importante terem em atenção. Em relação aos conteúdos, é importante definirem um plano. Um plano que pode ser mensal e semanal e que vão definir quantas publicações vão ter por dia ou por semana. Podem definir que vão publicar, por exemplo, uma vez por semana, ou uma vez por dia, ou 3 vezes por dia. Definam. E depois, quais são os conteúdos? Se são conteúdos comerciais, se são conteúdos de engagement, portanto, conteúdos em que os utilizadores têm interesse, ou se vão fazer aqui a mistura e em que proporção. Existem algumas técnicas que se podem ter em consideração, mas é importante definir. Como é que vão promover com publicidade no Google, com publicidade no Facebook? Vão polonizar, ou seja, vão dispersar ou vão lançar a informação em outdoors, no carro, nos talões de compras, em sacos plásticos, enfim, em todo o tipo de comunicação offline e offline que tem a vossa empresa? E se sim, qual é a estratégia que vão fazer e de que maneira? Como é que vão interagir e estimular os utilizadores, os fãs, para participar? Portanto, de que maneira, não é? É importante interagir com todas as publicações dos fãs e por isso é importante também planear como é que o vão fazer, com que recursos, que pessoas e que formação é que têm para isso. E depois também definir o que é que são conversões. Atenção, conversões não são necessariamente vendas. Muitas das vezes as conversões são, por exemplo, a angariação de um e-mail para depois enviar mais informações. Pode ser uma reunião, pode ser um fã, pode ser uma visita ao website com mais de 2 minutos, pode ser uma visita ao website de uma determinada página. Portanto, existem dezenas e dezenas de itens, parâmetros que podem ser considerados conversões, em que pode ser tanto no Facebook como no website ou por outras vias. E que depois isto pode ser até controlado. Estes indicadores podem ser controlados para medir o retorno do investimento no Facebook com algum grau até de certeza, não é? Com algum grau de fiabilidade. Embora alguns parâmetros sejam um bocadinho mais ambíguos, mas se nós definimos bem as conversões conseguimos depois controlar isso. E agora, então, vamos fazer aqui uma pequena distinção entre a página e perfil e grupo. Apesar de serem ferramentas diferentes, ainda existe alguma confusão. Principalmente entre página e perfil, existe bastante confusão nas empresas. E por isso vamos dizer rapidamente quais são as diferenças entre página, perfil e grupo. Portanto, a página, a grande diferença é que podem ter as estatísticas, podem ter aplicações com a opção de Fangate, podem fazer publicidade, enquanto que no perfil não deve ser utilizado para empresas, é contra as regras do Facebook, o perfil é só para pessoas, só podem ter um perfil, uma página podem ter várias, e o grupo pode ter vários níveis, pode ser aberto, fechado ou privado, e normalmente é para uma comunidade que pode não ser necessariamente oficial de uma marca, ou de uma empresa, ou de um serviço, mas que serve para envolver os utilizadores.
Por exemplo, no caso do Facebook, temos um grupo que tem a ver com o Facebook Empresas e que tem crescido muito rapidamente e tem corrido muito bem. Então, agora de seguida, vamos fazer uma sondagem para sabermos quem é que tem um perfil ou tem uma página. Portanto, esta sondagem que vamos fazer de seguida serve para nós sabermos quem é que, das pessoas que nos estão a ouvir, das 50 pessoas que estão neste momento a ouvir-nos, quem é que tem um perfil de uma empresa. Portanto, queremos saber se tem perfil ou se tem empresa, ou se tem página. E vamos abrir então agora aqui a nossa sondagem. Ok, já abrimos. E, portanto, a pergunta é: a sua empresa tem perfil ou página no Facebook? Nós queremos saber se tem um perfil, se tem uma página, se tem perfil e página, também é comum, ou se não tem nenhuma presença no Facebook. Portanto, isto do ponto de vista de empresa. Portanto, nós queremos saber se há muitas empresas com perfis. A percepção que temos é que ainda há um número considerável e vamos dar aqui algumas dicas do que é que podem fazer em relação a isso para resolver a situação. Portanto, já temos aqui bastantes votações. Neste momento, cerca de 50% tem página, cerca de 17% tem perfil, cerca de 26% tem perfil e tem página, portanto é um número até bastante alto. É o que gostaríamos mais, vamos à espera. Quem aqui ainda não respondeu, pode aproveitar para responder. Mantém-se página 50%, perfil aumentou para 17% e perfil e página 22%. Muito bem, penso que já todos tiveram a possibilidade de poderem responder. Portanto, a conclusão que chegamos com estes dados é que apenas metade das pessoas que nos estão a ouvir tem só página no Facebook. A outra metade ou tem apenas perfil, ou tem perfil e página, que também não é a solução correta, ou então ainda não tem sequer presença no Facebook. E por isso nós vamos dar aqui algumas dicas do que é que podem fazer em relação a isso. Portanto, em primeiro lugar, para quem não tem presença no Facebook, o que recomendamos é criarem uma página, não criem um perfil. O perfil é vosso e que deve estar associado à página, portanto, devem criar então a página. Não se preocupem em criar um perfil com o vosso utilizador ou com outro a definir, porque ele não vai ficar visível, a não ser que definam para ficar. Quem tem perfil e tem página, deve converter o perfil. Porque não devem ter um perfil sempre que o perfil não representar uma pessoa. O perfil é só para uma pessoa e só pode haver um perfil por pessoa. Tudo o que seja empresas, associações, marcas, produtos, serviços, sites, causas, etc., devem ter uma página. Se não tiverem uma página, não estão a criar uma boa impressão profissional, porque não é essa forma, não são essas regras do Facebook e, portanto, mais tarde ou mais cedo vão acabar por ver esse vosso perfil denunciado e bloqueado. E por isso, podem converter desde já o vosso perfil, quer tenham um perfil e página, ou só perfil, convertam para página. Basta pesquisarem no Google de converter perfil em página, aparece logo o link, que é um link que tem o Migrate, e que podem converter em fãs. Imaginem que têm 500 amigos. Ao converter o perfil de 500 amigos, vão ficar com 500 fãs. Portanto, aproveitem desde já a converter para poderem ficar com esses fãs. De outro modo, o perfil pode ser suspenso, se alguém denunciar ou se o Facebook detectar, e, portanto, não vão conseguir depois recuperar esses fãs de forma nenhuma. E, portanto, também está a dar um aspecto de falta de profissionalismo terem esse perfil e não terem a página. Quem tem o perfil e tem a página, ao converter o perfil vai ficar com 2 páginas, mas não se preocupem que vão conseguir depois fundir as 2 páginas. Conseguem fundir e juntar os 2 fãs. Para mais detalhes sobre isso, podem depois consultar no meu canal do YouTube ou no SlideShare, que no último slide tem os links, ou no nosso grupo Facebook Empresas, e estão disponíveis os vídeos tutoriais que explicam como é que se fazem, e se alguém tiver dúvidas também pode contactar, que darei indicações sem problema nenhum. Por isso, para quem tem perfil, ou quem não tem presença, ou tem perfil e página, recomendamos que tratem então de converter para página. E agora, queríamos mostrar aqui um bónus. Eu vou até passar para aqui o chat, e podem escrever aqui no chat. Eu queria que me dissessem quem tem, eu estou a escrever neste momento, cartão de visita Facebook. Quem tiver, responda sim, por favor.
aqui nesta nossa salinha de chat que está ao lado dos slides. Sim, João Duarte tem cartão Facebook. O Fernando Esperança não tem. Cláudio, só respondo os que têm. Só os que têm, por favor. Quem tiver que diga que sim, que tem. Porque normalmente só 2 ou 3 pessoas, uma plateia de 50 ou 100 pessoas é que tem. Portanto, José Cardoso tem, sim senhora, muito bem. Quem é que tem mais? O Diogo está à espera dos seus cartões. Portanto, mas como podemos ver, a maioria das pessoas não tem. E aliás, a maioria das pessoas nem conhece os cartões de visita do Facebook. O slide que estão a ver neste momento tem algumas imagens, portanto, como estão a ver na parte da frente, tem várias imagens que foram personalizadas, neste caso foram criadas com o Photoshop, de propósito, em que cada cartão de visita pode ser distribuído à pessoa de acordo com o tipo de negócio que estou a tratar, ou o tipo de objetivo que se trata. E na parte de trás é personalizável. E, portanto, é muito rápido a criação destes cartões, são muito rápidos, é através do Facebook e é muito interessante. Portanto, aqui algumas pessoas já estão a dizer que nem conheciam, portanto é normal, realmente a maioria das pessoas não conhece e a Carla já está a perguntar como é que se faz isso e eu vou mesmo explicar como é que se faz esse cartão de visita. Portanto, agora no próximo slide, que vocês já estão a ver, portanto, a primeira coisa que têm de fazer é aceder ao vosso perfil. Portanto, já no formato timeline, portanto, foi desde o formato timeline que esta funcionalidade ficou disponível, e depois clicam agora onde tem o número 1 que diz atualizar a informação. E clicam em atualizar a informação, depois de atualizarem, carregar neste botão, do lado direito, mais ou menos a meio, vai aparecer este ícone que está aqui escondido, que é um ícone de um cartão de visita, onde diz informação de contacto. E tem aqui um ícone, e ao passarem o rato por cima, vai aparecer este painel, que diz, amu.com ajuda-te a imprimir o teu próprio conjunto de cartões. E aparece aqui a opção imprimir cartões. Clicam nesta opção imprimir cartões, vão ter o site da amu.com, automaticamente ele vai importar os vossos dados do Facebook, só têm que reajustar se for necessário, colocam a vossa morada e recebem em casa em 5 dias, embora a previsão seja de um mês, recebem em 5 dias normalmente, recebem em casa o cartão de visita. E tenho uma boa notícia para vos dar. Além disto ser fantástico, os cartões de visita são de grande qualidade, são muito bons, é muito simples e é divertido produzir. A grande novidade é que é gratuito, ou pelo menos tem sido até agora. De qualquer modo, experimentem, até agora tem sido sempre gratuito. O único custo que vão ter são os custos de porte, cerca de 3,5€, mas são cartões de alta qualidade e, portanto, acho que é muito interessante pedirem e depois poderem ter cartões de visita personalizados para entregar gratuitamente. O João Duarte está a perguntar se fazem gratuitamente o QR Code. Não, o QR Code aqui no nosso caso que estamos a apresentar, vou retroceder o slide até, o QR Code nós geramos, portanto se vocês googlarem por QR Code no Google, vão ter um site onde podem produzir QR Codes e colocar no cartão de visita, o que é uma ideia original. A Sónia está a perguntar se os cartões são personalizáveis, são. No caso de uma empresa, portanto, isto só dá em perfis. Portanto, só podem fazer isto em perfis, não em páginas, portanto, têm que ir através dos vossos perfis. Portanto, isto aqui é uma novidade que nós gostamos sempre de dar, porque a maioria das pessoas não conhecem, ainda por cima porque é gratuito, são de excelente qualidade e recomendamos vivamente que possam fazer isso. Portanto, agora vamos então falar das páginas timeline, que já estamos há 11 dias, não é? Obrigatoriamente no formato timeline. Muitos de vocês já tiveram a possibilidade de poder personalizar. Vamos falar então agora, resumidamente, em que é que consiste este novo formato. Portanto, em primeiro lugar, é a nova capa em que devem colocar uma imagem única e criativa para chamar a atenção. E também o formato cronologia. Tem a possibilidade de destacar uma publicação que fica em até uma semana no topo, no canto superior esquerdo. Ou podem colocar também publicações em destaque que vão ocupar a largura toda da página, que são os 846 pixels. E, portanto, esta opção de destaque é a estrelinha, portanto, aparece uma estrela e podem colocar quantos desejarem. Fica a ocupar a largura toda, só que vai descendo ao longo da cronologia. Enquanto se vocês fixarem a publicação, ela fica sempre em cima. Fica até uma semana, ou então quando voltarem a fixar uma outra publicação. A landing page desapareceu, mas isto não é nenhum drama, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Se a página for toda muito bem personalizada e bem otimizada, a landing page é desnecessária, porque existe a Fungate. A Fungate não desapareceu. O Fungate é a possibilidade
de as pessoas verem os conteúdos quando se tornam fãs. E o landing page o que fazia era que a pessoa entrava na página diretamente e depois tinha a opção de fangate também. Portanto, a opção de fangate mantém-se, agora temos é que ter a capacidade de atrair a atenção das pessoas com conteúdos interessantes e conteúdos interessantes nos separadores para que elas se tornem fãs e possam ter acesso a esses conteúdos. E, portanto, agora o foco é nos conteúdos dispostos temporalmente. Portanto, é aqui que nós temos que nos orientar, não tanto em despejar conteúdos, mas também em ter atenção em eles ficarem dispostos temporalmente nas empresas e poderem otimizar esse conteúdo. E também uma outra novidade é a gestão da administração, em que podem ver as mensagens que receberam dos vossos fãs e podem responder a essas mensagens e podem ver outras informações, como os fãs recentes, outras informações importantes no topo. Portanto, estas são as principais novidades. Agora, o que é que isto implica? Implica que vão ter que ter muita atenção ao engagement, é o principal. Ou seja, como é que vão conseguir atrair a atenção e o envolvimento dos vossos fãs? Algumas dicas, que é, no formato timeline, cronologia, definam o início da empresa, ou da causa, do site, ou da organização, o que for. Vão apontando marcos e celebrando esses marcos, como seja um novo site, um novo departamento, uma nova parceria, uma nova aquisição, um novo produto, um evento, o que for. E, portanto, tenham sempre atenção a associar tudo a datas. E podem depois também ir construindo um historial, como não tínhamos formato timeline, agora temos, portanto, há que fazer um historial de tudo o que foi feito pela empresa, ou pela organização, ou pela causa. E uma coisa muito importante é a publicação de imagens de qualidade e vídeos. Não é por acaso que o Facebook comprou o Instagram, não é? Uma notícia recente. A imagem, de facto, é o petróleo do século XXI, a imagem é muito importante, o vídeo também é, e por isso apostem em imagens de qualidade, em produção de vídeo, desde o tratamento de Photoshop, desde edição de vídeo, em fotografia, em arranjar uma boa máquina fotográfica e alguém que tire boas fotografias, produzir imagens, editá-las, é muito importante apostar neste tipo de conteúdos. E informação de valor, não é? Que no fundo é imagem, vídeo e outro tipo de dados, não é? E agora apresentamos aqui a cover. A cover, ou a capa, tem estas medidas, portanto 851 por 315. É importante saber estas medidas por uma simples razão, porque seja vocês a produzir na vossa empresa ou peçam alguém para produzir, devem dar estas medidas para que a imagem tenha precisamente este tamanho e encaixe na perfeição. Também tem aqui a medida da imagem de miniatura, que deve ter 180 por 180, e depois temos as medidas dos separadores, que são 111 por 74. E portanto tenham atenção a estas medidas para ficar a imagem bem encaixada. Aliás, estou-me agora a lembrar, no nosso grupo de Facebook de Empresas, que depois vou-vos dar o link no final, tem lá um link já de um modelo de Photoshop, portanto um documento PSD Photoshop, em que tem o profile e tem o cover, portanto tem as duas já alinhadas para poder fazer. Há uma brincadeira que se faz, que é a imagem da cover estar interligada com esta, portanto o profile e o cover são a continuação de uma e da outra, portanto existe lá um modelo no Photoshop para poderem trabalhar e experimentar, portanto, esse tipo de interação para ver se resulta no vosso caso. Algumas indicações em relação à cover. Portanto, apesar de vermos bastante, não devem colocar nem promoções, nem cupons, nem anúncios, portanto, tudo o que seja o call to action, portanto, a chamada para a ação, não deve ter na cover, portanto, na capa. Não deve ter texto, nem deve infringir os direitos de autor de imagem, como é óbvio, e, portanto, agora aqui o desafio é ter uma imagem criativa. Portanto, vejam se é importante adquirir uma imagem. Portanto, é um erro irmos ao Google Imagens, pesquisar por uma imagem e colocar lá, porque é uma imagem que não é original, não é criativa e já foi utilizada por muitas pessoas, portanto não estamos a diferenciar. Comprem uma imagem no iStock Photo, no 123RF, existem dezenas de sites de microstock em que por meia dúzia de dólares compram uma imagem. Não garanto que ela será única, não é? Mas pelo menos compram uma imagem com mais qualidade. Se quiser uma imagem única, então têm que a produzir no Photoshop ou através de fotografia e então, sim, vão diferenciar. Em termos de conteúdo dessa imagem, pode ser muita coisa, pode ser as instalações da empresa, pode ser a equipa, se for importante a equipa, seja numa empresa ou no tipo de organização, um evento marcante. Portanto, agora aqui tem a ver com a criatividade. Vamos mostrar até agora aqui um exemplo da Zona Verde.
em que tem uma cover muito interessante. Portanto, é simples, é eficaz, é o logo, portanto é bastante institucional e como podem ver também tem aqui a imagem, o profile também está muito bem, portanto está simples e isto é um excelente exemplo de que não é preciso inventar muito para ter uma boa presença no Facebook, a simplicidade transmite uma boa imagem de profissionalismo. Em relação aos separadores, portanto já falámos, portanto deve ter 111 pixels por 74 pixels de altura. Aparecem 4 em destaque, 4 ícones, no entanto pode-se alterar a ordem de 3 deles. O primeiro de imagens não se pode alterar a ordem. Podem colocar o nome e a imagem em grande, portanto com o texto, ou seja, a imagem. Vamos só aqui avançar para vocês verem. Portanto, como estão a ver aqui neste exemplo em baixo, a própria imagem tem texto, portanto, é uma imagem editada, e depois o texto que está por baixo pode complementar ou reforçar o texto que está em cima. Portanto, é uma boa prática. Ou até, temos aqui também um outro exemplo. Temos aqui um outro exemplo que também está muito interessante, que é o primeiro separador de fotos, como não podemos alterar, mas podemos carregar uma fotografia. Portanto, neste caso, o que é que fizemos? Criamos uma imagem com a seta verde precisamente do tamanho, com um call to action, em que do lado direito tem logo do webinar, depois tem um botão de download, depois tem outro ícone. Portanto, o que é que realçamos aqui? Realçamos que são ícones grandes, ícones a imitar um botão, ou um ícone a imitar como fosse um ícone de ambiente de trabalho, portanto, ou como os ícones do sistema operativo do Android e do iPhone, etc. E portanto é muito simples de perceber o que é que tem que se fazer aqui e aliás, neste caso o de baixo é mais simples do que o de cima, portanto são hipóteses diferentes e portanto podem se inspirar nestes exemplos ou criar outros. Mas a dica que damos é não deixem a imagem por defeito da aplicação, mudem a imagem, criem uma imagem personalizada, não utilizem uma imagem que já tinha sido utilizada noutras páginas, criem uma imagem e depois coloquem o nome por baixo para alterar. Portanto, são as dicas que damos para aplicações. Temos aqui agora o exemplo do que falamos há bocadinho, que é o fixar no topo ou marcar no topo, em que a imagem fica fixa, como podem ver aqui no canto superior esquerdo, em que quando está fixa aparece este ícone. E vai ficar fixa durante uma semana, a não ser que seja alterado. Neste caso, como podem ver, a imagem encaixa na perfeição nos 404 por 404 pixels. É muito importante que criem a imagem otimizada para caber aqui, como fosse um banner grande. E, portanto, como podem ver, não há landing page, mas se fixarem aqui esta imagem, ela vai ter um destaque enorme. E neste caso, há aqui um pormenor. É que o texto que foi colocado por cima da imagem e o link através do URL shortener do Google, ou Google, mas podem utilizar outro. Portanto, o que é que este link faz? Envia para dentro de um separador, que é o separador do webinar, que tem Fungate. Ou seja, se vocês utilizarem o post fixo no topo, em conjunto com o link para um separador com Fungate, tem uma ferramenta igual ou melhor do que uma landing page, porque aparece logo na página principal, este banner, esta imagem, e a pessoa ao clicar para ver os conteúdos tem que se tornar fã. É muito importante que sempre que publicam uma imagem, seja fixo ou em qualquer parte do mural, associem sempre texto e, se possível, um link. Para além disto vos dar melhor pontuação no EdgeRank do Facebook, é muito mais informativo e tem a possibilidade de poder canalizar através do link a pessoa para onde desejam com mais informações. Portanto, é uma boa prática. Temos agora aqui um exemplo em que temos a imagem a ocupar a largura toda, portanto na opção de estrela, em que neste caso esta imagem até foi criada com um PowerPoint, um slide, um PowerPoint que foi exportado para JPEG, foi publicado. Como veem, temos o texto mais uma vez e como veem, temos o link em que a pessoa pode ver mais informações. Isto está a ocupar a largura toda. E podem colocar quantos desejarem. Apenas aqui um truque, uma dica, que é, esta publicação vai descendo ao longo do tempo, porque está no formato de cronologia. No entanto, se vocês clicarem, portanto eu vou retroceder, se clicarem aqui no canto superior direito, aparece uma opção para editar a data. E podem editar a data sempre que desejarem, para a data atual. O que é que vai fazer? Vai puxar esta imagem para cima. Portanto, no limite, vocês podem ter este slide com o fixo no topo e logo por baixo, podem ter sempre um destes fixos, se derem-se ao trabalho de alterar a data. Não devem fazer sempre isto, mas em algum caso pontual pode-se justificar e, portanto, altera a data da publicação, que está a ocupar a largura toda e, portanto, fica próxima também do topo.
Agora vamos falar da Fungate. Antes de falar na Fungate, nós gostaríamos de fazer então aqui uma pequena sondagem da Fungate para sabermos quem é que já tem ou quem é que está a utilizar a Fungate. E portanto vamos abrir aqui a sondagem, portanto abrimos a sondagem. Portanto, a Fungate tem que ter uma aplicação instalada, portanto, por defeito o Facebook não tem o Fungate em funcionamento, tem que instalar uma aplicação. E, portanto, o que nós queremos saber é se vocês já têm instalado, se conhecem, podem até desconhecer essa funcionalidade, ou se não têm instalado. Por norma, a maioria das pessoas desconhecem que podem ter o Fungate ativado, portanto, no novo formato. E por isso, estamos a fazer esta pergunta. E, de facto, estamos a chegar a essa conclusão que a maioria das pessoas não tem o Fungate ativado. Portanto, 33% neste momento não tem Fungate e 66% desconhece até essa funcionalidade. Ainda estão a votar mais algumas pessoas? Ok, pronto. Como podem ver, 65% das pessoas desconhecem a funcionalidade e 35% não têm. E, portanto, dos 52 participantes, nenhum deles tem o Fungate ativado. Bem, então tenho boas notícias para vos dar, é que vamos falar então da Fungate e como é que podem tirar partido desta funcionalidade. O que estamos a ver então neste momento é o Fungate. Portanto, estamos dentro de um separador. Por acaso este separador foi criado com a aplicação Lujure, mas podia ser com outra, há muitas, a Ubox, existem muitas com o Fungate, dezenas, e gratuitas. Neste caso o Lujure é gratuita para um separador. E o Ubox é gratuita para vários separadores. Como podem ver, o que é que fizemos? Portanto, criamos este separador. Ao entrar aqui, criamos uma imagem desfocada propositadamente, portanto foi no Photoshop. Utilizamos aqui estes comandos, já agora para quem utilizar o Photoshop pode utilizar estes comandos, com facilidade conseguem fazer a imagem desfocada, só seguir estes passos. E depois colocamos uma seta, podemos ter um call to action dentro de um separador, na cover é que não podemos ter, e dizemos aqui, clique no botão gosto para ver gratuitamente um webinar Facebook Empresas. Portanto, as pessoas para poderem assistir ao webinar tinham que se tornar fãs, a seta aponta para o gosto e aqui em cima as pessoas tornam-se fãs e resulta muito bem. Portanto, na experiência que fizemos, em cada webinar que é feito, ganha-se logo largas dezenas de fãs e, portanto, é uma boa técnica, porque as pessoas têm todo o interesse no conteúdo e, portanto, é perfeitamente legítimo. Depois da pessoa se tornar fã, portanto, esta é a página para os não fãs. Quando a pessoa se torna fã, vê este conteúdo, como estão a ver, a pessoa já está a ver a transmissão do webinar, que seria aqui nesta zona, aqui em baixo tem uma zona de comentários, portanto, isto foi construído por HTML, Lujure, etc., e cá em baixo tem ainda mais informações sobre outros eventos. E com a Fungate. Portanto, esta é uma regra, para além do que vimos até agora, esta é uma regra obrigatória nas vossas páginas terem Fungate. Porque com Fungate vão conseguir conquistar muitos mais fãs. Agora só precisam de pensar quais são os conteúdos de valor que vocês vão colocar na vossa página para poder colocar no Fungate. Ou seja, o Fungate só os fãs é que têm acesso aos conteúdos. Algumas ideias. Webinars, um e-book, um vídeo, downloads ou outros conteúdos. Pode ser conteúdos vossos ou então um conteúdo que vejam na internet que seja livre, direitos de autor, colocam dentro da página e a pessoa tem que se tornar fã para poder ter acesso ao conteúdo. Ou um vídeo interessante, uma conferência, um livro, um site, enfim, o que quiserem. Tenho a certeza absoluta que vocês têm alguma coisa gratuita de valor para dar aos vossos fãs. É só agora uma questão de pensar o que é que podem dar. E agora vamos falar de publicidade. Para falarmos de publicidade, vamos então fazer rapidamente então, uma outra sondagem. E o que nós queremos saber é quem é que já fez publicidade no Facebook. E já abrimos a sondagem, temos muita gente que já fez publicidade. Neste momento o sim está a ganhar, estou surpreendido, porque normalmente muito pouca gente fez publicidade. Neste momento 52% fez e quase 50% não fez. Realmente está renhido, está quase 50-50. Já toda a gente respondeu ao questionário? Ok. Portanto, 52% das pessoas fizeram publicidade e 47% não fez publicidade. Por acaso é um número muito interessante das pessoas que fizeram publicidade. Por norma, este número é muito inferior, 10% ou menos. Por isso são boas notícias. De qualquer modo, então,
Só rapidamente, vamos então apresentar a publicidade, como é que ela funciona. Portanto, ela pode segmentar por muitos critérios, pode ser por país, pode ser também por cidade, portanto, podem mostrar publicidade só para um determinado país, só para uma determinada cidade. Podem também segmentar por dados demográficos, pela idade da pessoa, pelo intervalo de idades, sexo masculino ou feminino, por interesses que têm. Aqui nos interesses, ou é por categorias, portanto há já um conjunto de categorias que o Facebook apresenta, ou então por interesses precisos. Eu posso especificar, por exemplo, que só quero pessoas interessadas no marketing e não nas categorias que o Facebook apresenta. Portanto, vai restringir ainda mais, né? Portanto, vai segmentar mais. Pode ser por ligações no Facebook, por exemplo, ou qualquer pessoa, ou então uma pessoa quer que apenas fãs da Zona Verde vejam publicidade, ou apenas não fãs vejam publicidade, ou pessoas que tenham aderido ao evento agora do webinar do Facebook vejam, ou as que não tenham aderido. Portanto, já podem imaginar aqui a conjugação que podemos fazer das pessoas que estão ligadas ou não a uma página ou um evento, que vão ver. Portanto, as pessoas que sejam fãs de uma página, da página do Android, por exemplo, vão ver publicidade de um curso relacionado com a área. As pessoas que são fãs do iPhone vão ver uma publicidade relacionada com um produto que eu tenho para vender, com um acessório que eu tenho para vender só para iPhones. Portanto, eu posso segmentar bastante por aqui. E depois tem opções mais avançadas. Pessoas que estejam interessadas em homens ou mulheres, o tipo de relação que está, os idiomas que falam, a sua formação académica e onde trabalham. Agora, podem imaginar que a conjugação de todas estas variações permite uma segmentação ao limite, quase ao ano-to-ano, de publicidade. Agora é uma questão de imaginação. Deixamos aqui uma dica, por exemplo, vamos supor que vocês segmentam para Santa Maria da Feira. Só Santa Maria da Feira é que vai ver os anúncios. Ao segmentarem o Facebook, diz logo quantas pessoas é que vão atingir, à medida que vão segmentando, portanto é um dado interessante, e o valor previsto, por custo por clique, se for o caso. Mas depois, no título do anúncio, podem escrever, por exemplo, atenção Santa Maria da Feira. Então, quem está a ver como é Santa Maria da Feira, vão criar muita ligação. Ou então, por exemplo, alguém que é interessado em marketing. Nos interesses colocamos marketing. No título colocamos fã de marketing digital, ou gosta de marketing, e a pessoa vai ler o anúncio porque se identifica, porque a nossa segmentação faz sentido. Estas técnicas também são utilizadas no Google AdWords e no Google Facebook, faz bastante sentido. É importante que não criem só um anúncio de Facebook, criem vários. Uma dica que damos é, por exemplo, podem ser estar bastante segmentado e outro segmentem menos e testem qual é que resulta melhor. Sugerimos que criem 2, 3 anúncios diferentes, com textos diferentes, com imagens diferentes, e depois testem, que é a palavra de ordem na internet é testar, testem quais é que têm melhores resultados, porque podem ter surpresas. Por vezes aquilo que é mais lógico pode não ser necessariamente. E agora queremos falar, para além do Facebook, é importante também outros sites de social media. O Facebook é rede social, também é social media. Social media é todos os sites em que os conteúdos são produzidos pelos utilizadores. O que hoje em dia é a maioria dos websites, a Wikipédia, o WordPress, o YouTube, etc. É tudo social media, o Skype, blogs, e por isso devemos utilizar e integrar social media no nosso website e no Facebook. E por isso vamos também fazer aqui uma rápida sondagem para saber quais são os sites de social media que vocês utilizam. Portanto, esta é a nossa última sondagem, está aberta. Tem aqui muitas hipóteses, portanto vocês vão clicando naqueles que vocês utilizam. Cá está, Facebook, YouTube, LinkedIn, muita gente no LinkedIn também. Se utilizarem outros, assinalem a opção outros, depois podemos falar sobre isso no chat, que outros é que utilizam. O Instagram, temos aqui 5%, o Google+, temos muita gente, 40%. O LinkedIn e o YouTube também está bastante forte. Estamos a transmitir os resultados neste momento. Portanto, temos o Facebook no topo, como é óbvio. Depois temos o YouTube a par do LinkedIn. Aliás, o YouTube está em segundo, o LinkedIn já acompanhou. Depois o Google+, também tem bastante expressão. E depois de seguida que vem o Twitter. SlideShare também temos aqui um número interessante. Pinterest também é a rede social que tem crescido bastante. Também tem aqui um volume interessante. Muito bem. Pronto, já temos aqui uma amostragem interessante do social media que estão a utilizar. Vamos voltar aqui ao nosso slide. E vamos deixar aqui algumas dicas.
de social media, do que é que se pode fazer. Portanto, nós recomendamos que criem contas nos principais sites de social media, naqueles que vocês assinalaram principalmente, e muito bem, no Google+, no Twitter, no LinkedIn, no Pinterest, criem contas. É importante e depois vão acompanhando a evolução. No YouTube é obrigatório ter em conta, é uma ferramenta poderosíssima e cada vez mais. É importante ter algumas atenções nos vídeos, vamos já falar sobre isso, e o stream, se quiserem fazer transmissão de eventos em direto. O docs.com para trabalharem em colaboração, em grupos, integra muito bem. Sempre que querem publicar um Excel, um documento, um PDF, utilizem o Scribe, carreguem o documento, ou uma imagem até, carreguem o documento e depois partilhem na página, ou no mural, mesmo nos perfis, ou até podem colocar, o Scribe podem colocar num separador dentro da página com um documento ou até com uma biblioteca de documentos. O SlideShare para partilhar apresentações, PowerPoints. O Flickr para partilhar imagens e galerias de imagens, ou o Cooliris, que é muito pouco conhecido, mas que nós destacamos porque cria uma imagem 3D interativa, um mural, fantástico. Portanto, recomendamos que possam explorar esta ferramenta, ou que possam utilizar o Box.net para um centro de downloads, por exemplo, dentro de um separador da página Facebook, onde podem ter os recursos para download. Estes são alguns social media. Vamos dar aqui destaque a um que é muito pouco utilizado, mas que é muito interessante para páginas e até para os murais, seja página ou perfil. Neste caso, a ferramenta que nós recomendamos é o isso.com, com 2 S e 2 U's. É uma ferramenta gratuita e que, no fundo, o que esta ferramenta faz, ela converte um PDF num catálogo ou num documento desfolhável. Isto aplica-se, portanto, este caso que estamos a mostrar foi uma página que fizemos para uma página de moda, não é? Portanto, de roupa, em que teve um efeito muito interessante. É a nova coleção, portanto, ela está desfolhável, tem música de fundo, etc. E colocou-se um vídeo, produziu-se um vídeo com algumas peças de roupa, colocou-se na página principal, em destaque, em que tinha um link para a pessoa ver mais. Só que para ver a coleção tem um fangate, portanto, tem que se tornar fã. E, portanto, como qualquer mulher interessada em ver moda, vai se tornar fã para ver o catálogo desfolhável. E isto é muito simples de se fazer, é gratuito e resulta muito bem. E para além de poderem ter dentro de um separador, como é o caso, estão a estar aqui dentro do separador, podem publicar no mural da página. E tem a vantagem que não é muito explorado e, portanto, vão conseguir diferenciar-se da concorrência por esta funcionalidade. Altamente recomendável, portanto, experimentem isso.com. Agora queríamos apresentar aqui 2 exemplos de vídeos. Portanto, do lado esquerdo temos um exemplo de um vídeo do Google e do lado direito temos um exemplo de um vídeo que produzimos sobre o Facebook, sobre os eventos que fazemos. Queremos realçar aqui do lado direito, como podem ver, o vídeo ocupa toda a largura e do lado esquerdo não. Portanto, este está em 4:3, é um erro, deve-se produzir em 16:9, na resolução HD Ready, no mínimo, portanto 1280x620, produzir em alta qualidade. Devem tirar partido da parte da descrição, colocar texto. E uma outra dica importante, como podem ver aqui, tem um link na descrição. Este link, que a maioria das vezes ninguém coloca, o próprio Google não colocou, como podem ver, não é clicável. Quando não é clicável, a maioria das pessoas nem sequer liga. Para ser clicável, apenas têm que colocar este HTTP, como podem ver aqui por baixo, HTTP, //. Se colocarem o HTTP // no YouTube, o link fica clicável. Se colocarem os 3 Ws, não fica. Portanto, tem que colocar também HTTP // Coloquem sempre o link por baixo do vídeo, porque ele, ao ser partilhado no Facebook, também vai com o link agarrado. Portanto, é uma boa técnica tirarem partido disso. E se ficarem atentos a partir de hoje, vão verificar que a maioria dos vídeos não tem link e, portanto, é um erro de comunicação que devem ter isso em consideração. O Facebook, o YouTube, juntamente com o Facebook, é uma ferramenta poderosíssima. As pessoas pesquisam no Google, é no Google que pesquisam toda a informação, mas no YouTube é o segundo motor de pesquisa quando queremos pesquisar como fazer alguma coisa ou quando queremos ver alguma coisa. Ao YouTube toda a gente vai. Portanto, criem um canal no YouTube, produzam vídeos de qualidade, acompanhem as estatísticas e temos aqui um exemplo de uma página personalizada. Portanto, temos aqui um fundo personalizado, temos aqui vários sites de redes sociais e não só, canais em destaques, portanto, parcerias feitas com outros canais do YouTube, listas de reprodução, portanto, foram criadas listas de reprodução, portanto, aqui em cima podemos acompanhar as estatísticas e subscritores.
As estatísticas estão muito interessantes, portanto, desde o novo YouTube, que tem poucos meses, que está integrado até com o Facebook, é uma ferramenta poderosíssima. Devem levar bastante a sério e depois acompanhem nas estatísticas do YouTube e do vosso website e até do Facebook o retorno que têm e certamente vão ter bons resultados. Não são resultados rápidos, são resultados de bastante trabalho na produção de vídeo, mas vale bem a pena esses resultados. Agora, gostaríamos de vos apresentar um pequeno vídeo, já quase em conclusão, aliás, em conclusão mesmo do nosso webinar, e vamos passar aqui um vídeo que vai explicar como aumentar fãs no Facebook através do vosso website. Portanto, vamos passar aqui para a aplicação do YouTube. Neste vídeo que vão ver agora, tem algumas dicas para quem utiliza o WordPress ou outras plataformas ou o próprio website, como é que pode automatizar e como é que pode... Websites que também podemos e devemos integrar com o website. Aliás, o centro de comunicação não deve ser, em princípio, na maioria dos casos, não deve ser o Facebook. Deve ser o vosso website, o site da empresa, que deve estar muito bem feito, deve ter todas as ferramentas, que depois sim, como canal de divulgação, pode ter como o braço direito o Facebook. Existem várias coisas que podem fazer em sites. Por exemplo, em vez de estarem a vender um e-book, podem pedir para a pessoa pagar com um like. Temos um pequeno problema técnico, só mais um segundo, por favor. E depois é que tem acesso ao download. Isto tem um efeito viral muito grande. Não ganham no e-book, mas atraem muitas visitas para o site e depois podem rentabilizar de outra maneira, com produtos complementares, com publicidade, patrocínios, etc. Ou para poder ver um vídeo no vosso site, tem que fazer like também para ver o conteúdo. Ou então, ao sair do site, aparece uma caixa para a pessoa se tornar fã da página. Todas estas websites que também podemos e devemos integrar com o website. Aliás, o centro de comunicação não deve ser, em princípio, na maioria dos casos, não deve ser o Facebook. Deve ser o vosso website, o site de facto, temos aqui um pequeno problema. De todo modo, vamos dar início agora ao período de perguntas e respostas para, portanto, alguma questão que existe. Nós vamos abrir aqui, portanto, esta área. Tem aqui uma área do lado esquerdo, uma caixa branca, onde poderão colocar as vossas questões. Portanto, elas irão ser respondidas, obviamente tendo em conta a temática do webinário. Entretanto, o Vasco vai respondendo, perguntar por pergunta. Portanto, neste momento está aberto, façam favor. Inicialmente o número de fãs é preciso ter uma estratégia por trás, que é conteúdos de qualidade, site bem feito, etc. E conseguem aumentar bastante o número de fãs. Portanto, espero que já me estejam É fundamental terem Google Analytics no site. Portanto, que é a ferramenta das estatísticas do Google, que é muito boa, e com ela vão conseguir perceber o comportamento dos utilizadores que vêm do Facebook para o site, que pode ser pior do que o newsletter. Aliás, até é comum isso acontecer. Ora bem, Vasco, eu tenho aqui uma primeira questão. Há aqui uma primeira questão da Gabriela. Ela pergunta onde é que se altera a imagem e o texto das tabs. Responder essa pergunta. Ok. Boa questão, Gabriela. E depois existem os plugins sociais, que é a famosa caixa gosto, que aparece normalmente do lado direito nos sites. Temos as caras das pessoas que são fãs. Clique no gosto para ver mais informação. Isto é quase obrigatório ter em qualquer site. Podemos fazer comentários no site também. Os comentários do Facebook integrado. É muito fácil. Clique por cima do separador. Poder fazer login no site, como já tenho login universal, etc. Existem outros. E aparece uma opção que diz editar definições. E, como há bocado expliquei, vocês podem publicar automaticamente conteúdos da página, atualizam o blog da empresa com alguma frequência, uma vez por dia. Integram com uma destas aplicações que são gratuitas e ele propaga automaticamente nas redes sociais. Dá-me a sensação que está aqui uma situação de áudio.
Os mas botões ele tem que falaram está resolvido. podem configurar nesse share this ou add this. Ok, pronto, eu tenho aqui uma outra questão da Filipa Pereira. Ela pergunta como poderia explicar novamente, Vasco, como é que se converte um perfil em página. Que é uma barra que tem várias funções Muito para bem, partilhar, Filipa. canais do Para poder YouTube, converter é um possível ter perfil acesso em à página também do em Facebook, primeiro lugar, em que tem que podem ser logo um tornar-se perfil fãs, de comentar, uma etc. empresa, não é? E é Ou a de única uma causa, aplicação ou de onde algo que não conseguem seja uma carregar no pessoa. botão, abre um pop-up E existe um e link conseguem tornar-se para fãs, diretamente para conseguem fazer essa responder no conversão. mural sem sair dali O que e conseguem nós ver tudo o que está a acontecer na sugerimos página. é que Também é muito interessante e é possa gratuito. aderir ao grupo Facebook Empresas e nesse grupo E agora, por podemos fim, dar eu pergunto, esse como link ter de então indicações sucesso no como Facebook? fazer Quem é que sabe concretamente, responder? até com a ajuda do tutorial. Ok, temos também aqui uma questão da Célia Pinho. Ela gostaria de saber onde é que poderia depois aprender mais sobre marketing aqui na web. Mas eu penso que poderemos direcionar depois também para aqui para os nossos seminários sobre empresas que estamos em breve. Penso que poderá ser uma forma de conseguirmos também veicular mais informações sobre estas temáticas. Depois tenho aqui uma questão do Diogo acerca da possibilidade de facultarmos os links de vídeos de formação. Ok, Diogo, isto desde já fazemos aqui uma ressalva. Quem estava eventualmente a assistir à nossa apresentação via Mac ou os aplicativos iPhone ou Android, é provável que os vídeos não tenham carregado. Portanto, isto é um conteúdo flash e pode acontecer de facto essa situação. De todo modo, os vídeos depois vamos enviar os links para os vídeos mais à frente e é uma questão de depois consultarem. Ok, depois temos aqui uma questão da Cristina Barbosa. Conseguimos seguir a página Facebook da empresa a pessoas e a empresa para serem seguidores. Só temos conseguido através dos likes por iniciativa própria. Esta é a questão que ela faz, é basicamente se é possível sugerir a página do Facebook da empresa a pessoas e empresas para serem seguidores. Acho que queres dar alguma resposta? Sim. Portanto, a página que nós queremos aumentar fãs, nós podemos partilhar em outras páginas também, ou em outros grupos. Embora isso normalmente não seja bem aceito, a não ser que esteja altamente relacionado e existe algum contexto. Agora, o que pode e o que deve fazer pode convidar amigos a tornarem-se fãs da sua página e pode também enviar newsletter para a base de dados de e-mails da empresa, enviar a newsletter para convidar para se tornar fãs. O Facebook tem uma funcionalidade que permite importar, através do formato Excel, CSV, uma lista de e-mails para se tornarem fãs. No entanto, demora algum tempo até essa lista ser enviada, mas pode ser uma alternativa. Está nas opções de administração da página, podem importar e-mails e convidar, paralelamente podem enviar uma newsletter, pode também, através dos perfis de administrador, convidar os amigos, ou sem ser administrador, convidar amigos para se tornarem fãs da página. A Filipa Pereira pediu novamente para explicar a situação de como é que se converte o perfil em página. Acho que ela não ouviu ao bocado. Ok. Filipa, se calhar o que eu recomendo para ser mais fácil é nós vamos no grupo Facebook Empresas. Portanto, nós vamos enviar o link de qualquer modo por e-mail, mas se for já neste momento ao Facebook e pesquisar por Facebook Empresas em grupos, pode pedir para aderir e nós vamos aceitar. E lá nesse grupo nós vamos dar o tutorial que explica passo a passo como fazer, portanto, que são alguns passos. E há um link direto e nesse link pode converter para o perfil e, portanto, nós vamos enviar esse link, vamos colocar no grupo, ou pode colocar essa questão no grupo e depois de colocar a questão nós respondemos com o link e o tutorial direitinho para que possa fazer a conversão e se tiver alguma dificuldade nós acompanhamos no processo, sem problema nenhum. O Diogo voltou a questionar também sobre uma outra situação que tem a ver com a possibilidade de fundir páginas, que ele há algum tempo atrás tentou executá-lo, mas que não foi possível. E ele pergunta se essa funcionalidade já está outra vez portanto, online, se já é possível fazer isso. Pois, Diogo, podem ser várias situações.
Há duas maneiras de fundir páginas. Uma é quando nós somos administradores de duas páginas com os nomes parecidos, automaticamente na página que tem mais fãs, na administração, aparece lá uma opção de fundir páginas. E funda automaticamente, é um processo muito simples. Se não tiver duas páginas com os nomes parecidos ou não for administrador das duas, tem que fazer por um método alternativo, que através de um link também de fusão, em que tem que submeter ao Facebook e tem que aguardar alguns dias para eles aprovar essa fusão. E isso tem estado a funcionar. Tanto uma como outra tem estado a funcionar. Portanto, pode ocorrer aqui algum detalhe destes dois processos que não esteja aí bem configurado, pode ocorrer algum detalhe, mas mais uma vez estaremos ao dispor para ajudar nesse processo no grupo Facebook Empresas e podemos disponibilizar indicações de como é que podem fazer isso. A Cláudia Andrade colocou aqui também mais uma outra questão. Ela pergunta se pode colocar um post com uma data mais antiga. Isto porque ela converteu o perfil suponho que deve ser da empresa onde a Cláudia trabalha, converteu em página e agora quer colocar o histórico de notícias e portanto não sabem como fazê-lo de outra forma. Pois, sim, na cronologia, portanto, se acederem à cronologia anterior, podem clicar na cronologia na zona onde querem adicionar o post e alterar a data da publicação e ela fica associada à data respectiva. Ok. A Ana Paula de Almeida diz que quando faz a conversão do perfil para a página passará a ter X fãs que corresponde ao número de amigos. Daí para a frente, e isto é a pergunta dela, ela pergunta se daí para a frente terá de conseguir fãs ou não terá mais de convidar amigos. Eu penso que a questão está aqui um bocadinho confusa, mas basicamente a ideia é que ela não percebe bem como é que depois os fãs transformam-se em amigos ou os amigos em fãs. Tenho essa questão. Ok, eu vou tentar então responder de todas as possibilidades, que é, portanto, quando converte o perfil em página, ou seja, muitas empresas têm perfis, algumas é por desconhecimento, algumas têm consciência que não é correto ou que não segue as regras, mas têm a vantagem, uma das vantagens que têm é poderem conseguir convidar amigos para se tornarem amigos e que cresce muito mais depressa do que com uma página. E é uma realidade. E, portanto, respondendo a essa parte, quando converte o perfil dos 500 amigos em 500 fãs, deixa de conseguir fazer isso. Portanto, a partir desse momento, só vai conseguir angariar via fãs, que é um processo mais difícil ou é um processo mais por via da qualidade dos conteúdos e da página. E, portanto, deixa de ter a possibilidade de poder convidar amigos. Ou seja, não pode convidar amigos para se tornar amigo, mas pode convidar amigos através de um perfil para se tornarem fãs. Então, eles têm que ir lá e tornarem-se fãs. Muito bem. O Filipe Marafão gostaria de saber onde obter mais informações sobre fangates, como preparar HTML, da forma como o Vasco demonstrou. Bem, existem várias possibilidades, ou podem através das nossas formações, portanto aí nós falamos mais a fundo dessas situações, ou de qualquer modo se forem questões mais simples, não é? Mais superficiais, podem colocar no grupo Facebook Empresas que tentaremos também ajudar. A Filipa Pereira tem aqui uma questão também muito interessante. Ela pergunta como é que se faz a angariação dos e-mails dos seguidores para envio de informação à postura. Penso que aqui a ideia será como saber onde ir buscar e-mails das pessoas que fazem like na nossa página para depois enviar uma newsletter ou outro tipo de... Filipa, é uma excelente questão, já a um nível um bocadinho mais avançado, mas significa que está a pensar mais à frente e muito bem, porque por defeito os fãs não conseguimos ter acesso aos e-mails dos fãs. E acho que está a pensar bem que ser fã não chega, acho que é importante também termos um e-mail ou outro tipo de contactos. Há várias formas de se conseguir fazer isso. Uma delas é, por exemplo, a mais simples de todas, é, por exemplo, quando nós falamos há bocadinho da Fangate, nessa Fangate podemos fazer aqui um 2 em 1, que é a pessoa para ver o conteúdo tem que se tornar fã. Vamos supor que no Fangate vocês oferecem um e-book, por exemplo. No nosso caso íamos oferecer um e-book, por exemplo, sobre Facebook Empresas. Só que a pessoa, ao clicar no gosto, para poder ver o conteúdo, em vez de aparecer o download do livro, ia-lhe aparecer um formulário de uma newsletter. E, portanto, nesse formulário a pessoa ia pôr o nome e o e-mail
e ia receber nesse e-mail de confirmação da newsletter o link para download do e-book e nós assim ganhávamos um fã e ganhávamos um e-mail. Portanto, esta é uma das formas. Existem mais, por exemplo, através de aplicações. Tal quando nós instalamos aplicações nos perfis ou nas páginas, eles pedem autorização para aceder aos dados e um dos dados é o e-mail. Essa é uma outra forma também de angariar os e-mails, mas um bocadinho mais avançada, já é preciso ter aplicações. Ou então, por exemplo, com um passatempo, podem lançar um passatempo através de uma aplicação em que para participar é necessário introduzir o e-mail. Portanto, estas são algumas das formas que podem ter de capturar e-mails. A mais simples parece-me que é através da newsletter, porque normalmente uma empresa tem um sistema de newsletter, ou se não tem é fácil criar, até sem gastar dinheiro nenhum, e portanto conseguem fazer isso dessa forma, é uma possibilidade. Muito bem. A Cristina Barbosa põe aqui também uma questão que é muito interessante. Ela pergunta se é útil ou aconselhável colocar os contactos dos responsáveis da página Facebook da empresa, portanto, quem administra a página, identificar a equipa de trabalho ou parcerias, ou para onde se devem direcionar a comunicação para as áreas de atuação da empresa. Ou seja, basicamente ela questiona se é importante ter esse tipo de informação Bem, depende dos casos. Por partes, que é, em primeiro lugar, os administradores se devem estar em destaque na página, se devem estar visíveis. Por norma, não, a não ser em algum caso particular em que tenha interesse esse destaque. Uma outra possibilidade que tem é ter um separador onde tem a equipa ou os contactos dos departamentos, e tem que ter um separador criado por HTML, por exemplo, ou tem que ser por HTML. Se for com uma aplicação, existem muitas, a Lujure, por exemplo, não necessita programação nenhuma, basta chegar lá e escrever e inserir as imagens que desejar, e fica lá com a equipa ou com os departamentos, com os contactos. Em alguns casos pode-se justificar, se calhar em outros pode não se justificar. Se na página da empresa já é normal ter o contacto dos departamentos ou da equipa e os clientes dão valor a isso, ou os potenciais clientes dão valor a isso, penso que seria de replicar essa página e colocá-la também no Facebook. Ok, temos aqui tempo para mais duas questões. Para finalizar, a Sara Carmo coloca aqui uma questão: qual é o grupo onde disponibilizamos o formato em Photoshop para criar uma cover? Portanto, ela questionou qual é que seria, portanto, grupo onde é possível aceder a esse tipo. Muito bem. A Sara, também é no grupo Facebook Empresas. Também temos lá o link para isso. De qualquer modo, se a Sara não encontrar nessa publicação, que já foi há algum tempo, pode lançar lá essa questão, que nós respondemos e colocamos o link para download desse modelo no Photoshop. Por último, a Sara Carmo também pergunta que tipo de aplicações é que existem para... Bem, existem bastantes. Posso dar já duas dicas, complementando com uma terceira, que é, em primeiro lugar, depende da loja como é que quer criar. Se quer criar uma loja em que quer logo fazer os pagamentos, tudo pelo Facebook, há uma que é o Payment, mas com V, Payment, em que é gratuita e pode utilizar para criar essa loja. Se quer uma opção em que quer colocar os produtos com preço e um botão para comprar, mas depois remeter para o site, portanto, se já tiver uma loja no site, deve utilizá-la, porque já tem todo o sistema montado, com pagamentos, etc. Então, recomendo que utilize a aplicação Lujure, que já tem um modelo para isso e é gratuito. A terceira opção que eu recomendo é irem ao site App Bistro, app com dois P's, bistro com B, .com, e pesquisem por loja online, portanto em inglês, e vão ter várias aplicações, algumas gratuitas, outras pagas, e depois é uma questão de analisar, até porque tem comentários e rating, analisar aquela que se adequa melhor àquilo que precisa, porque agora teria que se analisar o que é que precisa, porque podem ser várias situações. Ok, temos apenas uma última questão, esta é mesmo para finalizar, da Filipa Pereira. Ela diz que não tem nenhum sistema de newsletter. Ela pergunta se existe alguma dica de como conseguir esses sistemas e se...
Ora bem, eu diria que assim, não é obrigatório, mas eu considero obrigatório como uma estratégia online. É muito importante terem uma newsletter, é fundamental. E até porque se fizerem testes, façam os vossos testes e depois digam os vossos resultados, mas se fizerem testes, na maioria dos casos vão chegar à conclusão que podem ter melhores resultados com a newsletter do que com o Facebook. Podem ter, se é uma base de dados grande, podem ter, e se ela for relevante, não é? E por isso há várias maneiras de se fazer, depende de muitos fatores, há várias soluções, há desde a solução no servidor, solução online, solução gratuita, paga, há muitas soluções, mas posso já dar algumas. Uma delas é do próprio Google, tem uma muito simples, que é o FeedBurner, em que é um sistema que automaticamente cria um formulário que colocam no site, é gratuito, não tem limite e pode enviar todos os dias a newsletter para quem desejarem. E que também pode ser integrado no Facebook. Portanto, ela é totalmente gratuita, eu até utilizo em alguns sites, até profissionais, e funciona muito bem, mas vai depender dos casos. Há outras, há a Egoi, há a Weber, Constant Contact, existem muitas soluções. Existem o PHP List, que já é uma solução para instalar no servidor, o Marketeer, Email Marketeer, que é uma solução paga. Existem muitas. Portanto, se quiser, como não tem, para ir para uma opção simples, se quer ir para a gratuita, ou pode ir para a do Google, portanto o FeedBurner, ou pode ir então para uma paga, como o meu caso do Egoi, em que até 500 e-mails é gratuito, e pode experimentar. Portanto, uma como a outra não tem custos agora inicialmente e depois tentar chegar a uma conclusão qual é que é a melhor solução que se adequa à situação em particular. Muito bem, Vasco. Agradecemos a presença de todos neste webinário. Eu vou solicitar aos participantes que apenas executem uma pequena sondagem sobre como decorreu este webinário. Eu irei, aliás, a Zona Verde irá dentro de momentos ou amanhã enviar um e-mail com alguma informação adicional sobre este webinário e também a informação sobre os workshops e cursos que iremos arrancar dentro em breve relativamente a esta temática do Facebook da empresa. Portanto, também iremos enviar nesse e-mail um inquérito mais exaustivo sobre como ocorreu este webinário. E pronto, e penso que é tudo por hoje. Não sei se o Vasco quer dizer mais alguma coisa, senão iremos fechar este webinário. Sim, Luís. Sim, eu queria agradecer ao Luís e à Zona Verde pela oportunidade de estarmos aqui a falar. Foi um prazer enorme estar aqui nesta partilha de conhecimento. Foi também bastante motivador as vossas questões. Foi fantástico. Esperamos por vocês ou para a semana, portanto na nossa conferência gratuita, ou nos nossos workshops ou cursos online, ou no nosso grupo aberto às vossas dúvidas, no grupo Facebook Empresas, que será enviado por e-mail o link. Foi um prazer enorme estar. Ok, obrigado então a todos. Qualquer questão adicional sobre a Zona Verde poderão aceder também ao nosso site em www.zonaverde.pt. Qualquer questão, esteja à vontade.